Então, beleza, pessoal, vamos começar, tá? Para a galera ainda que não me conhece, pessoal de casa também aí da transmissão. Eu sou o professor Walter Cunha, né? Trabalho aqui com a parceria com Múltiplos, eu sou lá do site Provas de TI, junto com o Vilar, com o Pedrosa, que já deu aula para vocês. A gente está participando de mais uma edição do GAT. O GAT inicialmente foi justamente uma parceria entre os dois, né? Eu normalmente dou aula de redes, né? Que é a minha matéria mais antiga. Eu sempre toda a vida que eu fico revezando entre governança, mas quando eu volto para a área técnica, eu volto para redes, né? Mas eu dou aula também de contratações de TI, né? Porque eu fui chefe de contratações durante muito tempo. E também da parte de projetos, né? Inclusive a área que eu estou trabalhando agora, tá? A parte de governança, normalmente só projetos, né? A parte de COBIT eu já dei aula, mas hoje eu não dou não. Só a parte de projetos e planejamento estratégico, tá? Dessa vez, né, para o GAT, né, que a aula inicialmente era para o GAT, como eu já tinha feito nas baterias anteriores, né, CES Gran Rio, eu já fiz a parte de CESP, né, que era o pessoal mais queria, tá? Aí a próxima banca que a gente podia abordar bem forte era a FCC, então o material já estava pronto desde aquele evento anterior, quando deu um problema na minha passagem, né, acabei não vindo, que era para ter sido em dezembro. E aí, como passou o tempo e a gente está na véspera aí do TRF, acabou entrando a Consulplan também. Então, até pensei como é que ia ficar o formato, mas ficou assim, cada tópico, eu não separei, hoje vai ser a banca X e a banca Y amanhã não. Na realidade está separado por tópico, continua separado, só que vocês vão ver no mesmo tópico as duas bancas, né? Uma hora é FCC, a outra hora é a Consulplan. Então tá bem mesclado. Serve tanto para quem está no GAT puro, né, mas como para quem vai fazer para o TRF e precisa de uma revisão. As bancas, inclusive, são um pouco parecidas, assim, né? Vocês vão ver que eles não costumam usar termos canônicos, né? A gente vai ter dificuldade de entender alguns enunciados, tá? Tem enunciados que me confundiram muito, né? Tem enunciados que até agora eu não sei porque a resposta é aquela. A gente vai chegar aí à conclusão, tá? Porque eles não usam determinados termos que para quem está estudando, por exemplo, CESP, as bancas mais fortes, assim, a gente já está acostumado, tá? Só terminando um pouquinho minha apresentação, hoje eu trabalho lá no Ministério da Transparência, né? Que a sigla ainda continua CGU, tá? E hoje eu estou na área de planejamento, tá? Então, são 9 cadernos aí, tá? Separados por tópico, né? E a gente vai abordando os cadernos, espero que até amanhã a gente conclua todos, né? Dependendo como for o ritmo aqui, se a gente demorar demais em um caderno e eu ver que os outros vão ser prejudicados, pode ser que a gente pule, né? Pode ser que falte, pode ser que... Faltar não vai faltar não, tá? Até porque o último caderno, se eu não me engano, é o maior. Ele é um pouco repetitivo, né? Então, se a gente parar no último caderno, já está de bom tamanho, tá? Já está bem tranquilo. Fiquem à vontade aí, né, de tirar as dúvidas, tá? A aula é bem dinâmica mesmo. Eu tenho a característica, né, de ir acelerando. Eu estou falando bem lento, mas quando chegar no final do dia, você normalmente está entendendo o que eu estou falando. E aí parou, professor? Parou, não estou entendendo não tem problema, tá? Estou com um sapato hoje não muito confortável. Vou ter um problema aqui amanhã não vou nem conseguir andar direito, mas é isso mesmo. Eu estava sem viajar, né? Aí você esquece, né, do checklist na hora de sair de casa. Não trouxe nem o pente para pentear. Mas hoje à tarde eu resolvo. Vamos lá, ó. A gente vai passar pela maioria dos temas, né, que normalmente eu ministro aqui, né? Passando desde os conceitos iniciais, tá? A dificuldade a gente trata, devido às diferenças, né, que pediram uma hora para ser GAT, outra hora para ser TRF. Eu não fiz aquela revisão ampla, né? Porque normalmente o pessoal sabe, eu faço, procuro as correntes divergentes, né? Por que o fulano marcou, por que o outro entrou com recurso. Isso aí não deu para fazer tanto, até pelo tempo, tá? Mas aí a gente vai discutir aqui em sala, se tiver alguma diferença. Então vamos lá. Eu normalmente, para quem não assistiu às outras aulas, apresenta a questão, a gente dá um debatezinho aqui, depois a gente fecha. Se alguém não entender, a gente pega e esclarece, tá?
Então vamos lá. Ó. Modelo, né? Consulplan, já começou bem, né? TRMG 2013, né? O modelo de camadas utilizadas em redes atualmente possui 5 camadas. Aí já começa, né? Ainda bem que é o enunciado, né? Não dá para marcar errado o certo que é enunciado, né? Mas aqui ele já, vocês vão ver que ele vai ficar oscilando toda hora 5 camadas e 4 camadas. Quando ele disser isso no enunciado, ótimo, porque ele já definiu qual é a linha que ele está seguindo. Quando ele não disse no enunciado, a gente já tem um problema. E esse problema não tem bizu. Tem algumas dicas, né? Tem alguns balizadores que a gente pode usar. Mas nunca vai ser, tipo assim, 100% de acerto, porque você vai ter dúvida na raiz. Eu não sei simplesmente se ele está usando 4 ou 5 camadas, certo? E aí vai depender muito da resposta, né? Identifique a alternativa que contempla a camada responsável pela transferência de dados processo. Cara, isso daí o bicho desenterrou do baú, esse negócio aí, tá? Qual que seria a resposta, vocês acham aí, tá? Não, alguém falou A, né? E aí alguém falou E. Que aí já falou transporte. Alguma outra? Uma coisa que você poderia pensar de cara, por exemplo, seria a aplicação, né? Na realidade, a gente não vai demorar muito nessa questão, porque é uma questão aprendizado. Aprendam e internalizem, tá? Esse termo processo a processo foi utilizado na literatura. Se eu não me engano, foi do Furozan. E ele entra na própria definição da camada, né? Que seria a de transporte. Mas muita gente que chutou a aplicação, teve até algumas pessoas que disseram que ia entrar com recurso, que poderia se aplicar a aplicação também, mas ele extraiu da literatura do Furozan, né, dizendo que é uma camada que faz exatamente isso aqui, transferência de dados processo a processo. Ou seja, responde somente a literatura, não tem interpretação... Porque processo é um termo muito vago, entendeu? Você tem processo, na realidade, quase em todas as camadas. Né? Não é um PDU, sabe? Quando você fala do PDU, por exemplo... O processo é justamente a aplicação, o software lá que fica na camada de aplicação, mas a transferência... Se eu fosse marcar de cara, eu marcaria também a aplicação. Mas a resposta foi transporte. Quando a gente foi correr atrás, né, de saber por que tinha sido... Aí aparece, né? Porque existe sempre uma dicotomia mesmo entre transporte e aplicação, vão aparecer em outras questões. Dependendo de como ele fala, você tem que entender, tipo assim, por exemplo, qual é a camada que define, né, o serviço que vai ser prestado para o usuário? De cara você pensa, é a aplicação, mas na realidade ela vem antes, porque quem define a porta é o transporte. Então entendeu? Tem que estar muito ligado. Nessa aqui, não. Essa aqui foi meio que já mesmo da definição. Mas o processo também se encaixaria para transporte. E aí, como ele pegou da literatura, vamos internalizar. Aí, a partir de hoje, né, assim, esse termo, quando aparecer processo, vai estar vinculado à camada de transporte. E a literatura base, só conferir depois, é o Furozan, tá? Não tem aqueles termos, né? Que definem a questão, pronto, virou mais um aí para nosso aprendizado, tá? Processo, transporte, tá? Aqui ele vai dar, né, uma explanação assim, como no modelo de arquitetura de camadas ISO-OSI, modelo de referência, Guerra Fria, o objetivo era manter a comunicação. Isso aqui é história, tá? Sim. Aí no final ele faz a dicotomia, né? Alguns autores tratam o modelo TCP/IP como sendo de 4 camadas. Outros autores já reconhecem o modelo como sendo de 5 camadas. Aí ele parou aí, né? Aí vamos continuar. Eu tenho críticas com relação a essa questão, tá? Mas assim, numa dessas camadas da arquitetura TCP/IP, acontece o sincronismo do quadro, controle de fluxo e controle de erro. Essa camada denomina-se. Pois é. O problema é o seguinte, na minha opinião, essa questão devia ter sido anulada. Por quê?
Porque a resposta, nesse caso, pode ser essas duas. Bom, se eu estiver interpretando, né, na arquitetura de 4 camadas, qual que é a dica? Mas ele falou do simbolismo do quadro, tá? Entender que é enlace. Qual é o simbolismo do quadro? Como é? Simbolismo do quadro, enlace. Tá, mas se eu tiver ó, lembra, eu já ia até falar sobre isso, né? Se eu tiver... Eu achei que ele quis jogar uma indireta para marcar enlace, não sei. Vai saber o que passou pela cabeça dele agora, né? Pode ser PDU lá assim, ó. Não, eu vou te falar aqui, ó, para lembrar das camadas do modelo de 4, né? De 4 camadas. Só lembrar da minha madrinha, né? O nome dela é Rita, né? Primeira é rede, a outra é interrede, né? Transporte, aplicação. Pegaram bizu? Rita, né? Quem é que faz o sincronismo de quadro na arquitetura de 4 camadas? É a rede, pô. Se eu tiver na de 5, ele quebra a rede entre física e enlace. Se eu tiver na de 5, é enlace. Se eu tiver na de 4, é rede. É porque o melhor esforço nessa daí foi interrede, né? E ele citou... Não, aí teria que ser uma dessas duas, né? Porque a rede mesmo, né? A rede IP, o IP está aqui, nessa aqui. Aqui está englobando o que seria enlace mais a física, né? Então a resposta tanto pode ser enlace ou rede. Aí, mas de qual que ele estava falando? Cara, ele falou das duas. Ele falou das duas lá, né? Inclusive ele citou as duas. Aí. Em qual ele está citando? Como resposta, ele deu rede. Mas aí, bicho, tu mesmo falou que tinha duas arquiteturas. Bom, se eu considerar uma, a resposta é essa, se eu considerar outra, a resposta é a outra. Mas ele considerou A e permaneceu A o gabarito. A galera deve ter entrado com recurso e a banca não catou. Isso aqui é o tipo da questão que vai para a conta do Papa, entendeu? Assim, já era, quem marcou A, beleza, quem marcou C também estava certo, mas foi vitimado aí pela banca, tá? Não tem o que fazer aqui não tem para onde ir, eu já olhei por todos os ângulos, etc. Não tem o que fazer. Se você considerou que eram 4, A acertou. Se você considerou que eram 5, aí jogava C e errou. Se vocês tiverem algum insight, né, alguma epifania aí que tente resolver, a gente considera, mas até agora eu não consegui achar. Às vezes tem, às vezes a gente tá agarrado na questão, eu deixo ela separada, é um dia um aluno, mas naquele trecho ali, aí beleza. O resto, não pode cartear, né? Não, mas tem que ser alguma coisa bem concreta. Aí pronto, aí assimila, tá? Nesse caso, não consegui.